Gente, aula de história para encerrar o nosso dia, tá? E vai ser assim, ó, bem rapidão. Então, não pisca, tá? Não pisca, porque senão você vai acabar perdendo aqui alguma coisa. E na nossa aula de história para encerrar o módulo 2. Mas antes de encerrar o módulo 2, você sabe qual é o sinal de história? A gente já viu que português é aqui, ó. Deixa eu ficar aqui certinho para você ver, ó. Português, né? Matemática, ó, o M, matemática e história. Qual é o sinal de história? Bom, gente, no caso da disciplina de história, ó, tem gente que faz assim, tem gente que fecha a mão assim, ó. Disciplina de história, esse é o sinal. Parece sinal de segunda-feira, né? Por isso que tem que fazer aqui, ó, o dia da semana, segunda-feira. No caso, a nossa disciplina que nós vamos começar a estudar, a aprender é história. Tá bom? Então, nós vamos começar aqui falando, porque a gente começou lá no módulo 2 falando sobre os documentos, né? A questão dos nossos documentos pessoais, que são tão importantes, que nos identificam, que no caso do registro, da identidade, do passaporte, da carteira de vacinação, são documentos muito importantes. Aí aqui diz assim, ó, o RG é o documento de identidade mais utilizado em nosso país. É o mais importante? Não. Todos os documentos, cada um tem a sua importância e cada um tem a sua função. Depende do que você quer usar, né? Por exemplo, eu quero ir para a Disney, para os Estados Unidos. A identidade, ela serve para isso apenas a identidade? Não. Eu vou precisar de um outro documento, o passaporte, e de uma série de outros documentozinhos que é necessário para poder entrar num país diferente, tá? Então, cada documento tem a sua função, ok? Nele há informações que não existem na certidão de nascimento, como a foto e a impressão digital. Crianças podem e devem ter seu RG. Então, aqui, gente, ó, tem um exemplo de dois RGs. Por que é RG? Porque é uma sigla. O nome certinho é Registro Geral. O nome é esse, tá? Mas a gente, para falar mais rapidinho, né? RG. Mas é conhecida como a identidade, ó. Tem a foto, tem a digital na parte da frente e aqui tem um tracinho para assinatura, tá? Quando a pessoa sabe escrever o nome, aí ela coloca. Quando a pessoa não sabe escrever o nome completinho, aí fica só aqui, ó, tá? Fica só no RG, na digital. Mais atrás tem o local que a pessoa nasceu, o nome do pai, o nome da mãe, a data de nascimento, o número, porque cada identidade tem um número. A minha identidade tem um número que é diferente da sua identidade, que é diferente da identidade do seu pai, da sua mãe. Cada um tem um númerozinho, tá? Tem também a data que foi feito. Se a pessoa já tiver o CPF, coloca o CPF aí, tá? Então, são alguns dados importantes. Qual é a atividade de agora? Com a ajuda dos colegas, identifique as informações reunidas no RG. Então, você vai olhar aqui mesmo, ó, você pode olhar aqui no seu próprio livro e identificar essas informações. Que informações? Eu já falei. Nome do pai, nome da mãe, seu nome completo, o número do RG, a data que você fez o RG. Então, você pode pegar o seu documento ou o documento da sua mãe, o documento do seu pai, da pessoa que está te ajudando, para você, ó, dar uma olhadinha, tá? Aí, lá no material complementar, eu até coloquei a imagem aqui, gente, ó, tem um RG grandão para você colocar, fazer aí o seu RG. Aí, para começar, ó, estado, o nome do nosso estado, qual é? Maranhão, é o estado que nós moramos, tá? Então, cada estado fica responsável pelo RG das pessoas que moram naquela região. Aí, aqui, ó, você vai colocar a foto, aqui você vai colocar a sua digital, o polegar, tá? Não é os outros dedos, é o polegar.
você vai colocar e aqui você vai assinar, colocar o nome completo. Tá vendo que o tracinho é pequenininho? Então, nada de fazer aquela letra gigante, faz a letra pequenininha que cabe. Aqui nesses outros dados, você pode pedir ajuda para alguém para poder te ajudar a preencher esses outros dados aqui, ó. E aí, se você quiser dar uma olhadinha na sua identidade verdadeira ou na identidade realmente de verdade do seu papai e da sua mamãe, poder preencher esses dados, tá? Você vai recortar todo esse material. Olha só, gente, só tenha o cuidado de você recortar esse material na linha azul. Tá vendo que tem uma linha azul bem fraquinha? Por quê? Porque essas duas folhas, elas não são separadas. Então, depois que você cortou a sua identidade, você preencheu, você cortou, aí você vai dobrar para realmente virar uma coisa só, tá? Ela não é separada, não é duas folhinhas, tá? Não são dois pedacinhos. Ela é juntinha, então ela é assim, aí como é que você faz? Você dobra. E aí você tem um lado e tem o outro lado, ok? Próxima questão, Joaquina acabou de nascer. Seu avô precisa ir ao cartório para fazer o primeiro, ó, botar bem aqui, ó, primeiro documento da sua nova netinha. Ajude-o a conseguir o documento correto. Então, aqui nós temos a identidade, nós temos um título e nós temos a certidão de nascimento. Quando um bebezinho nasce, qual é o primeiro documento que a gente manda fazer, que a gente faz desse bebezinho? É a identidade, é o título ou é a certidão de nascimento? Então, a gente já sabe aí que quando uma criança nasce, não é o título não, tá? Como é que o bebezinho não sabe nem falar direito, gente? Vai votar? Como é que ele vai votar? Tem como não, né? Então, o título ele serve para votar, para você exercer o seu direito de cidadão. A identidade, para fazer a identidade, eu preciso da certidão. Então, quem é que vem primeiro? É a identidade ou é a certidão? A certidão, né? Então, você vai procurar aqui um desses caminhos que leva até a certidão de nascimento. Beleza? Qual é o local responsável pela emissão da certidão de nascimento? Onde é que eu vou para poder fazer uma certidão minha? Aonde é que eu vou? No supermercado? Numa loja de roupas? No shopping? Se lá no shopping tiver o cartório, né? Tudo bem. Olha o que ele fala bem aqui no texto, ó. Deixa eu marcar aqui de amarelo. Joaquina acabou de nascer, seu avô precisa ir ao cartório. Cartório. Então, eu não posso ir num shopping, numa loja, não posso ir no McDonald's, não posso ir no cinema e achar que lá eu vou conseguir tirar o meu registro de nascimento. Porque isso não dá, não tem como, tá? Eu tenho que ir aonde? Ao cartório, que é o local correto. Aí você vai escrever a palavrinha aqui nesse espaço, tá? Documento. Por que os documentos pessoais são importantes? E aí, pensa aí. Por que eu tenho que ter uma identidade? Por que você tem que ter um registro, uma certidão de nascimento? Por que as pessoas têm que ter um título de eleitor? Por que os documentos são importantes? Porque através dos documentos eu tenho o quê? Alguns direitos garantidos. Eu tenho a minha identidade, eu vou ter a minha identificação, o meu registro. Lembra que algumas pessoas têm os nomes semelhantes? Têm nomes parecidos? Às vezes até iguais. Às vezes até nomes iguais. Então, o documento prova quem é quem, né? Diferencia as pessoas. E os documentos nos dão direitos importantes que nós podemos ter. Por exemplo, educação. Você sabia que para você estudar aqui na escola e em qualquer outra escola do nosso país, você precisa da sua certidão de nascimento para poder fazer a sua matrícula? Pois é, sem esse documento, ninguém consegue nem sequer se matricular. Então, pode até entrar na
escola, mas a matrícula não é efetivada enquanto não tem esse documento, tá? Então, para tomar vacina, eu tenho que ter um documento. Para poder viajar para outro país, eu tenho que ter um documento. Então, cada documento tem uma função, mas todos são importantes porque eles nos dão direitos, tá? Observe as imagens abaixo. Tá vendo aqui, gente, as imagens? Nós temos aqui 4 tipos de documento. A pergunta é: qual desses documentos é necessário para viajar para outro país? Se eu quiser ir para a Alemanha, se eu quiser ir a Portugal, se eu quiser ir para o Japão, lá nas Olimpíadas, se eu quiser ir para os Estados Unidos, o Canadá, qual desses documentos aí eu preciso? Será que só a carteira de vacinação serve? A certidão de nascimento? A identidade ou o passaporte? Gente, a maioria dos países, não são todos, tá? Mas a maioria dos países, eu vou até pegar aqui de azul. A maioria dos países, para você poder entrar nesse país, você precisa do passaporte. Passaporte. Como é que começa essa palavra, gente? Começa com a letra P. Qual é o sonzinho da letra P? P. Letra P. Botar aqui, ó. Tem 2 S, viu, gente? Porque só um S ficaria fraquinho, ficaria passaporte. Não é assim. A gente fala olha o R aí, o som do R. Porte. Como é que eu faço o T? Não é só a letrinha. É o T com E. Onde é? Qual é a alternativa que está escrita essa palavra aí? Então, você vai marcar um X na alternativa que está escrita essa palavra. Então, só para fechar aqui o nosso raciocínio, nós estudamos que as pessoas são diferentes e que, por isso, têm identidades diferentes, né? Então, a minha identidade não é igual à sua, os meus documentos não são iguais aos seus. Ah, mas ele tem o mesmo nome que o meu. Mas lembra que cada pessoa tem o nome da sua família? Cada pessoa tem uma família. Então, se cada pessoa tem uma família, cada família tem um nome. Logo, eu tenho o nome da minha família. E o nome da minha família é diferente do nome da sua família. Beleza? Todas as pessoas possuem documentos pessoais que são únicos. Então, você não pode ir num cartório, por exemplo, tirar o meu documento e usar. Sabia disso? Isso se chama falsificação e é um crime. Não pode. O meu documento só serve para mim. O seu documento só serve para você. Não adianta ninguém andar com o seu documento que serve não, tá? Existem vários documentos pessoais, como a certidão de nascimento, a carteira de identidade, nós vimos também o título, a carteira de vacinação, passaporte, tem ainda o CPF, e são documentos que são importantes. E por que são tão diferentes? Porque cada um tem uma função, tá, gente? Essa foi a nossa aula de hoje, eu sei que foi bem cansativo, foi bem longo, mas eu acredito em você, que você é forte, tá bom? E eu tenho certeza que você deve ter conseguido aí realizar tudo direitinho, tá? Qualquer dúvida, se rolou aí alguma duvidazinha, manda pra mim que eu vou estar te respondendo na medida do possível, tá bom, gente? Beijo, Deus abençoe e até a nossa próxima aula.